Esse é o nosso Pinga Fogo no Rádio e a edição desta quinta-feira. Vamos lá então, ó. Parapampam. Deixa eu ver uma coisa aqui, hein? Pera aí. Já eu vou trazer a participação mais dos repórteres por aqui. Agora são 8 horas e 45 minutinhos, 8h45. Deixa eu abrir aqui um documento que eu recebi aqui. Cadê o documento, hein? Acabei de abrir ele agora há pouco aqui e já perdi ele aqui também. Porque nós temos um assunto pra gente falar aqui na nossa programação, pra gente tratar aqui no nosso Pinga Fogo no Rádio, que é em relação à questão da educação lá em Sarandi. A gente vai falar a respeito disso aqui dentro de instantes. Deixa eu só trazer a participação de um ouvinte aqui. Alô, Leandro, bom dia. Juliano. Opa. Dia, bom dia. Bom dia. Você tá bom? É Leandro. Tudo bom, Leandro? Locutor. Como é que você tá? Tudo beleza. Um abraço, com dois braços. Tudo de bom. Bom programa aí. Valeu, abraço pros meu ouvintes. Chegando aqui no Maringá, Rose, acidente ali no Iguatemi, no trevo de Iguatemi, mas graças a Deus tudo sob controle. Já atendimento, socorrista, mas pequena monta, certo. Beleza? Um abraço. Então, fila, saída Maringá, chegando em Guatemi, congestionamento. Beleza, meu irmão? Valeu. Um abraço. E a minha vaga de locutor, já arrumou? Eita, nós. Alô, meu amigo Leandro. Um abraço, Leandro. Deus abençoe, meu irmão. Valeu, gratidão, tá, meu queridão? Tem que ver com o Nino aqui, hein? O Nino que é o patrão, né? A turma acha que a gente manda alguma coisa, mas a gente acaba não mandando nada, né? Não mandando nada, viu? Pois é, meu amigo Leandro, um abraço. Que Deus abençoe aí o seu dia, tá bom, meu querido? Quem mais está acompanhando a gente aqui? Mandar um bom dia pro Ezequiel da Silva, pro Fernando lá de Sarandi, o Altair, a Edenir Bravin lá de Atalaia. Mandar um bom dia também pro nosso amigo Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Juliano. Bom dia. Esse vídeo aí é aqui em Sarandi, no bairro Jardim Itália. Jardim Itália em Sarandi. Pra você ver que ali tem onde a gente pega ônibus, que eu fico com as crianças para levar elas para a escola. Esse terreno é da prefeitura. Pode ver. Não tem calçada. O mato tá sempre alto. Então, se tiver um bicho aí, ou a gente não tem uma sombra. E a TCC agora aumentou o valor da passagem, né? Mas pode ver, não aumentou o efetivo de ônibus. Também não tem estrutura ali de sombra, lugar para sentar, nada. Só aumentaram o valor. Não mudaram nada o atendimento aos clientes deles. É assim que nós estamos. Se puder, por gentileza, solicitar que a prefeitura, porque esse é um terreno da prefeitura, pelo menos coloque uma calçada ali para as crianças não ficarem no meio do mato, no meio das formigas, no meio das aranhas, sabe? Porque não dá para ficar desse jeito, não tem né? cabimento. Não mesmo, viu? Agradeço muito. Beijo, tchau. Beijo, viu? Rua Josefina Maria de Jesus. Aí a molecada tem que esperar o ônibus. O ponto de ônibus só tem uma boca de lobo. Aonde tá o ponto de ônibus? E não tem calçada nenhuma. Só o matagal e aí a molecada esperando o ônibus para ir pra escola. Aí não dá, né? E ela mandou um vídeo aqui. Tá vendo as imagens? Olha lá, a molecada tem que ficar no meio do mato. Os pequenininhos tem que ficar no meio do mato. Destacado ponto de ônibus lá, além de ter uma boca de lobo, um bueiro ali onde o ônibus para, que já deveriam ter colocado o ponto de ônibus, creio eu, um pouco mais à frente. E não tem calçada, como é que a turma vai esperar o ônibus ali no meio do mato, no meio da quiçaça, molecada? Aí não dá, né? Rua Josefina Maria de Jesus, no Jardim Itália, em Sarandi. Agradecer aí o ouvinte pela mensagem aí que mandou pra gente. Aliás, aí mandou aqui, mandou o vídeo, mandou a imagem, no caso, em relação a esse ponto aqui. Só que é o seguinte, meu camarada, a molecadinha tá esperando pra ir pra escola.
Será que tá todo mundo com a vaga garantida na escola lá em Sarandi? Que esse foi um problema que começou no ano passado, deu aquele BO todo, vamos dizer assim, né? Em relação a isso, a prefeitura de Sarandi, o prefeito De Paula, ele deu aquela banana, né, nas decisões aí por conta das vagas, resolveu tirar a molecada da escola, rompeu o contrato com algumas entidades privadas lá do município, a molecada ficou sem vaga, aí o caso foi parar no Tribunal de Contas. E em que pé ficamos para falar a respeito disso? Deixa eu só pedir ô Márcio, você consegue posicionar a câmera um pouquinho mais pro seu lado, que daí eu acho que fica melhor, pra gente conseguir enquadrar certinho aqui nas nossas imagens, né? Tanto o Márcio quanto a nossa convidada, a Simone Martini, também pra gente falar a respeito desse assunto. Até porque a gente tá acompanhando algumas decisões, a gente acompanha trâmites lá, por exemplo, nas denúncias que foram feitas lá no Tribunal de Contas do Estado, aquela coisa toda, a apuração, em que pé que tá a situação lá, e a gente vai falar a respeito disso agora. Mas a primeira pergunta que eu te faço, o seu Márcio Gomes, a Pergunta difícil. Pergunta difícil é a seguinte: a molecada tá estudando, todas as vagas prometidas para esse ano foram abertas, Márcio? Não, já respondo logo de cara, não tem. Até o final do ano passado eram pelo menos 2.000 crianças fora da sala de aula. E não foram abertas todas essas vagas lá em Sarandi. É um problema ainda. Mas Juliano, não foram contratadas entidades sem fins lucrativos e não foram ampliadas as vagas em prédios alugados, aquela coisa toda? Foram. Em partes foram. Foram contratadas entidades sem fins lucrativos, como a AMAS e a Betel. Certo. Tiveram o contrato renovado. Tá. Foram abertas pelo menos duas novas escolas, entre aspas, em prédios alugados. Isso aconteceu realmente. Só que ainda assim não foi suficiente para zerar as 2.000 vagas, porque a prefeitura conta ainda com a abertura de pelo menos 400 vagas numa entidade que vai vir de Marialva para Sarandi, conta com as vagas do CEMEI José Lázaro, que ainda não foi inaugurado, não está pronto ainda, então são vagas que não existem. A fila ainda não andou. E aí, Juliano, o motivo da gente convidar a doutora Simone para vir aqui hoje, para comentar com a gente e nos ajudar a entender, porque é o seguinte: esse caso foi parar no Tribunal de Contas. O Ministério Público chegou pegando, vamos dizer assim, a prefeitura, porque quer uma solução. O tribunal abriu vamos chamar de processo, para o pessoal entender. Na justiça comum é processo. Abriu um processo com relação a isso. E temos novidades, porque tem um departamento lá do tribunal que eles ajudam os conselheiros a entender um pouco mais o caso. E esse caso ainda está para ser julgado, não tem decisão sobre isso. Certo. E o parecer mais recente, que é a novidade agora, parece que não foi muito bom para a prefeitura, né, doutora? Bom dia, seja bem-vinda. Oi, bom dia, Márcio, bom dia, Juliano. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Pinga Fogo. É isso mesmo, Márcio. Porque como que funciona? No Tribunal de Contas, o relator, ele gostaria, né, de entender melhor toda a parte jurídica e técnica. E para isso existe uma coordenadoria dentro do Tribunal de Contas que se chama CAIS, que é a Coordenadoria de Apoio e Instrução Suplementar. É um setor técnico-jurídico interno do Tribunal de Contas que justamente serve para isso, para dar um parecer técnico quanto às dúvidas suscitadas tanto pela parte do Ministério Público, do relator, quanto pelo município. Então, foi enviado, né, as dúvidas a essa coordenadoria e eles voltaram com uma resposta. E eles fizeram uma análise nos seguintes pontos. Uma análise jurídica de todos os fatos, um enquadramento legal da conduta do gestor público, no caso do prefeito, né? Eles fizeram a interpretação ali da Constituição Federal e das leis, tendo em vista a dúvida quanto ao Fundeb, o artigo 203 da Constituição Federal. Eles fizeram uma avaliação se houve ou não irregularidades e fizeram uma sugestão de sanção ao relator para que fosse ali colocada uma multa ao gestor.
Então, eles sugeriram para que, na decisão, além das outras, enfim, decisões que venham a ter, que o tribunal multe o prefeito, a pessoa do prefeito, é isso? Isso, sugeriram uma multa à pessoa do prefeito pelo artigo 87 ali da lei do Tribunal de Contas em 2 vezes. Multar 2 vezes. Porque eles consideraram um erro grosseiro. Porque ele resolveu, Juliano, o que eles entenderam é o seguinte, ele resolveu romper o contrato de forma... enfim, intempestiva, do nada, sem justificativa, deixando as crianças fora da sala de aula. Eles estão entendendo que é muito sério, é muito grave. E nós trouxemos aqui, convidamos a doutora, por quê? Para a gente entender. Dia desse saiu uma decisão, vamos dizer assim, do conselheiro Maurício Requião, com relação à educação também. E na decisão dele, na medida liminar que ele decidiu, ele não atendeu o pedido do Ministério Público, que era pelo afastamento do prefeito. Eles pediram o afastamento de Paula. E o tribunal entendeu, não é o caso de afastamento, porque pelo que eles viram, a prefeitura está tentando fazer uma coisa para resolver o caso. Na nossa imaginação, o caso tinha acabado. Então o de Paula se safou, não vai acontecer nada. Na verdade, não é isso, porque o processo continua seguindo, continua andando, doutora. Ainda não teve um ponto final, porque teve essa vistoria em loco, né? Isso, ele veio aqui, né, na cidade. Eles fizeram essa vistoria em loco. E nessa vistoria eles falaram, olha, nos parece realmente que o município tem capacidade de absorver essas crianças. Só que no mesmo parecer eles também falaram, porém... precisa de um tempo ali até que essas estruturas fiquem realmente todas prontas. E também, no mesmo tempo ali, teve esse parecer técnico da casa, essa coordenadoria, falando, eles analisaram ali várias questões técnicas. Por exemplo, assim, 2025 inteiro, existia um número de crianças sem vagas e esse número subiu 250%. Meu Deus! Isso está no parecer. Então, eles informaram isso, falaram assim, existiu sim uma interrupção abrupta desses contratos, o que gerou algo muito ruim, que foi essas crianças voltarem para a fila. Eles analisaram também essa questão da vedação do Fundeb, que é do artigo 203 da Constituição. Eles falaram assim, o artigo 203 da Constituição não pode ser interpretado de forma isolada. Isso é juridicamente viável, em caráter excepcional, utilizar o Fundeb para esses pagamentos. Então, esse parecer técnico, esses técnicos falaram, olha, essa alegação do município de que eu vou interromper os contratos com as escolas privadas porque estava usando o dinheiro do Fundeb, eles falaram assim que não é absoluto. Na verdade, eles desmontaram a ideia do prefeito. Assim, o discurso do prefeito, o tribunal desmontou. Porque, assim, o prefeito de Paula, ele usou essa questão do Fundeb como justificativa para romper o contrato. Então, não pode usar o dinheiro do Fundeb, então está sendo usado, vamos dizer assim, se não pode usar, está sendo usado de forma errada, então vamos romper o contrato e pronto. Mas o próprio Tribunal de Contas aprovou as contas do ex-prefeito Walter Volpato, que teria, então, utilizado o dinheiro do Fundeb para a contratação das vagas. E entendeu que não tinha nada de errado. É isso. E por quê, Juliana? Porque desde 2017 existia já uma ação, existia um cumprimento de sentença falando, deem um jeito no déficit de vaga. Resolvam. Então, uma das maneiras que eles encontraram foi utilizando a compra de vagas. Em 2025, quando o De Paula, então, assume, ele corta abruptamente esses contratos e essas crianças voltam para a fila. Ou seja, já tinha uma exigência para que isso fosse resolvido. E ele fez o contrário, ele andou ao contrário. Ele pegou e disse que não quero mais as compras de vagas, vamos resolver tudo com o que tem no municipal. É igual a gente sempre fala aqui, tudo bem resolver com o que tem dentro do município, fazer mais creches, só que isso demanda tempo, não sai do dia para a noite. Exatamente. Então, uma coisa é você ter, que é o que eles falam nesse parecer, é você ter um planejamento, é você ter essa transição. Outra coisa é você fazer do dia para a noite. Sim. Então, foi isso também que eles colocaram no parecer. Eles falaram assim, olha, 2025 inteiro está irreparável. Isso, no cognitivo dessas crianças, é algo irreparável. Não teve um plano de transição. Então, é isso que eles também colocam nesse parecer. Deveria ter tido um plano de transição. Não teve, foi cortado de forma abrupta. E eles
eles colocam ali naquele parecer que isso foi um erro muito grosseiro. E foi, né? E que realmente infringe ali muitos princípios da continuidade de serviço público, da criança estar dentro das escolas. Então, é algo que foi muito grave mesmo que ele fez. E fica ruim para a prefeitura ou para a pessoa do prefeito, porque na decisão aqui, na decisão, no parecer da comissão, eles citam exemplos como Maringá, por exemplo. Cita mesmo. Que usa o recurso também para comprar vagas. E Maringá compra vagas antes de Sarandi e nunca teve problema com isso. Eles citam Maringá, citam Paysandu, citam Curitiba. Isso, Curitiba também. Então, no parecer, eles falam, olha, não há problema. Esse problema que o prefeito fala, é por causa disso que eu estou cancelando. É conversa fiada. A motivação, a argumentação dele foi por água abaixo. O tribunal desmontou toda a fala do prefeito. Desmontou a fala do prefeito de Paulo. Esse argumento dele. Então, para a gente entender, doutor, o que teve o julgamento mais recente foi a decisão, o julgamento da liminar. Que a liminar antes de você julgar o caso, você julga, tem um pedido antes ali, que é a liminar, que é o pedido de urgência. Então, aquela decisão foi tomada, que não é para não afastar o prefeito. Isso. E tal. O processo em si, ele ainda não foi julgado, porque tem que ser julgado pelo pleno e tudo mais. Esse parecer de agora, vamos dizer assim, pode dar base para os conselheiros aumentarem a dor de cabeça do prefeito? A decisão pode ser contrária ao prefeito da ação, porque ela não foi julgada ainda. Então, tá sim, pelo que eu acompanhei ali numa busca pelo Tribunal de Contas. Teve a decisão do pleno no ano passado, referente a isso, né? Falando assim, ó, não é que o que o pleno falou? Atendam as cautelares que o Ministério Público pediu. Isso em um processo. Certo. As cautelares eram aquela. Nos indiquem qual é o plano de transição, nos indiquem o que vocês estão fazendo. E, em seguida, teve essa visita técnica do conselheiro aqui. Em contrapartida, também teve esse despacho do CAIS, dessa coordenadoria. Agora está para uma nova decisão pelo conselheiro. Então, o conselheiro vai analisar esse relatório do CAIS, vai analisar essa visita técnica que ele fez, e eu sei que ele pediu alguns documentos para a prefeitura para indicar, olha, eu vim aqui, visitei, eu vi que vocês realmente estão fazendo, né, algumas coisas, vocês realmente estão andando conforme a gente pediu, só que o que eu quero saber efetivamente nós estamos já no final de fevereiro, as aulas começam no começo de fevereiro, o que agora eles estão aguardando uma resposta do município para saber assim, e aí elas estão... E na prática, né? O que aconteceu na prática? Como está na prática realmente? Elas estão sendo atendidas? Então, está nesse ponto. Já teve, né? O pleno já pediu para a cautelar ser atendida. Em contrapartida, teve esse outro processo, que é o do afastamento, que eles já falaram que não é o caso de afastar. Então, são dois, só para a gente entender direito. E este outro, que foi o que pediu para atender a cautelar, é onde entrou esse parecer da coordenadoria do CAIS, onde apareceu essa visita técnica, e agora está para decisão. Até o CAIS pede para juntar os dois processos num só. Porque é muita coisa rolando, né? Muita coisa rolando. E assim, isso é muito sério. Eu falei de dor de cabeça para o prefeito, por quê? Porque agora, vamos lá, o conselheiro veio aqui. Ele veio acompanhar de perto, ele visitou obras, fez reunião, então tá. A prefeitura falou, não, estamos fazendo isso, aquilo outro. Beleza. Só que agora as aulas começaram. O tribunal vai pedir para ele, me dá o nome de cada criança que está matriculada e qual escola que está. E agora não tem para onde correr. Como é que eu vou falar que o Joãozinho está matriculado na escola professora Dona Maria se ele não está matriculado? Então agora as aulas começaram. Agora que são elas. Essas crianças estão ou não na escola? Inclusive, eu conversei com algumas mães antes de vir, porque eu quero entender. Elas estão sendo atendidas? Elas estão na escola ou elas estão na fila? E pelo menos 3 mães me responderam. Uma disse, meu filho está na posição dos 627. Meu Deus. A outra respondeu, o meu está no infantil 3, na posição 289. E teve uma outra que falou que está na posição 372. Da fila. Da fila. Tá vendo, Juliana? Estão respondendo aí, de forma mais prática, a sua pergunta inicial. As crianças estão fora da sala de aula ainda. E pelo menos 600 e tantas crianças, né? O que eu mais vi longe aqui foi 627. 627. Então, pelo menos 627 crianças
estão fora da sala de aula. As filas não foram zeradas. Aqueles prédios alugados pela prefeitura já estão recebendo alunos? Já receberam alunos. Tanto que eu estive na Câmara semana passada, fazendo um link lá em frente à Câmara, e uma das escolas, um dos barracões alugados, é bem quase em frente à Câmara, na Avenida Maringá. E eu pude testemunhar, eu estacionei o carro bem próximo e eu vi as crianças chegando para estudar. Então, essas escolas dos prédios alugados estão... Só que a escola, Juliano, para atender 100 crianças, 150 crianças. O problema da fila são de 2.000 crianças. Está longe de suprir a necessidade. Ali foi aberto 150 vagas no máximo, lá no Independência acho que mais 150, você tem 300 crianças. Só que a fila é 2.000 vagas. Mesmo com aquela entidade que vai vir de Marialva, que eu não sei se está funcionando ainda, já está funcionando, mas provavelmente não, lá seriam mais 400 vagas. O prefeito falou que total seriam 1.800 vagas novas geradas. Só que a fila já estava passando de 2.000 ano passado. Ou seja, ainda, mesmo que eles atendam tudo que eles estão prometendo atender, ainda vão ficar pelo menos 200 crianças fora da sala de aula. Isso é grave. É muito grave. E até onde eu sei, Márcio, ainda não está credenciado, não está liberado essas filantropias. A nova, né? A nova. Porque ainda faltam documentos também, até onde eu sei, de bombeiro, esses documentos técnicos que é exigido, que as privadas tinham tudo certinho. Né? Só que esses 2 prédios novos que a prefeitura alugou viraram escolas municipais, né? Esses 2 novos sim. Novos sim. Agora, né? Esse dessa filantropia que vai vir de Marialva. Não, porque esses outros ainda estão em construção. Isso. Nada certo. Não tem nada. Eles compraram um prédio de uma escola que fechou, até aí tudo bem. Só que daí não é assim, você tem que ter documentação, tem que ter todos os alvarás, tem que ter toda a licença, porque não é uma barraquinha na calçada. Estamos falando de crianças. Escolas de crianças. E até quando foi definido aí também essa instituição lá de Marialva também para fornecer vagas para o município de Sarandi, foi também em cima da hora, já pensando no ano letivo começar aí praticamente no início de fevereiro, como aconteceu. A gente teve essa definição, se eu não me engano, foi bem no finalzinho de janeiro, não foi? Foi. Bem no finalzinho de janeiro. Então, assim, inclusive a prefeitura teve que tempo para a prefeitura teve que prorrogar o prazo, porque a entidade não conseguiu juntar documentos dentro do prazo. Exatamente. Eles prorrogaram mais uma semana para dar tempo deles juntarem os documentos. A gente chegou a falar isso no programa do almoço. Tudo enrolado, foi tudo meio feito às pressas. E educação não pode ser tratada dessa forma, às pressas. Ontem o prefeito divulgou um vídeo, eu até acho que é um vídeo resposta aí, porque foi na semana passada que teve aquela chuva forte, vários vídeos rodaram na internet sobre as condições das escolas. Telhados, chovendo dentro da sala de aula, já viu? Os baldes de água ali. O prefeito fez um vídeo ontem dizendo assim, porque agora nós vamos repassar 100 mil reais para cada escola fazer as suas reformas e tal e tal. Só que vale lembrar, o ano passado ele já era prefeito. Ele jogou nas costas do prefeito anterior. Só que o ano passado o prefeito foi ele. Então, choveu agora, deu goteira agora porque o prefeito anterior não consertou o telhado. Mas peraí, o prefeito anterior do ano passado era ele. O ano passado era o próprio De Paula, era a própria equipe dele que já estava. Será que você não consegue consertar em um ano a goteira de uma sala de aula? Já não dá mais, é a mesma coisa que a gente fala aqui em Maringá, já não dá mais para alguns erros você colocar na conta do prefeito anterior. Tem coisa que ficou. Maringá, por exemplo, tem aquela praça daquele Jânio, daquela praça da Tuiuti ali, que é uma herança maldita do governo anterior. Isso é fato. Agora dizer, as escolas de Maringá estão com goteira por conta do Ulisses. Não cola. As escolas de Sarandi estão com goteira por causa do Walter Volpato. Não é mais assim, porque o prefeito do ano passado era o De Paula. É ele que tem que consertar. Já teve tempo para reparos, já teve tempo. Pelo amor de Deus. Pode não ter tido tempo para construção, mas para reparo já teve, claro. E existem tantas leis que dá para ser feita, por exemplo, aquelas leis que você faz uma parceria público-privada com microempreendedores, com essas pessoas que fazem pequenos reparos, você faz essas parcerias para consertos rápidos. Seria então, uma ótima não ideia. É desculpa ficar enrolando não dá. ano. Isso é falta de gestão, de ação, falta de né? ação, falta Exato. de comprometimento em resolver o problema. Tem que tirar o pé do chão, tem que fazer. Eu usei um termo aqui, há um tempo atrás, que mesmo que fosse meio tumultuado, na época da secretária anterior, parecia que nós tínhamos uma gestão um pouco melhor lá em Sarandi. Porque a decisão de
romper com as escolas não foi da secretária, foi do prefeito. Antes ele assumir, ele já falou que ia quebrar o contrato. Foi uma questão pessoal dele. Antes até de saber como estava a estrutura do município. Já tinha prometido, na eleição ele prometia romper o contrato. Mas é por isso que ele fala que é erro grosseiro nesse parecer. Porque eles falam assim, agora a gente vai analisar se tem dolo ou não. Isso é outra questão. Mas a questão do fato dele já falar antes, sem sequer saber como estava a estrutura do município, sem saber se o município realmente iria aguentar absorver todas essas crianças, já é um fato que tem que ser observado. Foi picuinha política do De Paula. Foi picuinha política do De Paula. E quem sofreu foram as crianças e os pais e as mães. Eu vou dar um bastidor aqui, Juliano. Um dos argumentos do De Paula, isso ele falava fora do ar, essas escolinhas tudo fechada com o Nildão e com o Volpato. Ele sempre falava isso. A escolinha do Nildão. Até ele andou falando em algumas reuniões, o Nildão, que é o ex-vereador lá da cidade, foi presidente da Câmara, o Nildão é dono de escola particular. Não falou que a senhora era dona também, não, em algum momento? Graças a Deus, não. Tá. E aí ele falava isso, tem escola que deve ser de alguns políticos. Coincidentemente, a escola que os vicentinos de Marialva compraram é a escola que o De Paula falava que era do ex-vereador. Então não é. Primeiro que não é, no papel pelo menos não tem nada, não tem nada disso. E agora a escola que ele apontava o dedo, os vicentinos vão comprar ela e vão assumir agora a escola. A Alpha Kids. Então assim, você vê que é picuinha política. O grande problema é isso. A picuinha política colocar em xeque todo o aprendizado, a sequência do aprendizado de uma criança. Porque as crianças já estavam na escola, muitas delas já estudavam, e aí os pais só receberam um tapinha nas costas, dizendo assim, desculpa, doutor, mas só para ilustrar, tiramos a sua criança da escola, parabéns, seu filho não vai estudar mais esse ano. Eu já fui criticada por apoiar que era o correto a continuar com compra de vagas. Fui criticada, mas eu sabia, por tudo que eu tinha pesquisado, que eu tinha conversado com ex-secretários, que eu tinha ido a fundo, que não era possível o município absorver em tão pouco tempo tantas crianças. Então, o compra de vagas, ele vinha para realmente dar apoio e suporte para essas crianças. E o próprio judiciário falou, compra de vagas pode ser algo temporário, mas é necessário, até que a estrutura seja realmente possível de estar com essas crianças ali dentro. Então, assim, eles são a favor de construir mais creches, eles são a favor de você estar reformando as que existem, de não ter goteiras, eles são a favor de contratar mais professores. Só que quando a estrutura municipal não dá conta, eles também são a favor do compra de vagas, que é onde acontece em vários outros municípios do Paraná. E esse parecer lá no Tribunal de Contas, ele só reforça aquilo que a gente já falamos várias vezes. A iniciativa do prefeito, a ideia de deixar de comprar vaga para absorver na rede municipal ou para contratar entidades sem fins lucrativos, a ideia é boa. Só que não tem como fazer isso a toque de caixa. Exato. E o parecer lá daquela comissão é justamente isso, de que não poderia ter tomado aquela decisão da forma como foi tomada. Às pressas, atropelada, e aí tirou a criançada da escola. Se tivesse analisado, como a gente falava, Márcio, em 2025, vamos começar a trabalhar para que em 2026 nós não compremos mais vagas de escolas particulares, vamos cadastrar as entidades, elas vão ter tempo para isso e vamos ampliar o número de vagas na rede pública. E aí, para 2026, a gente diminui a compra de vagas de, 2.000 para 500 vagas em 2027. Vamos parar de comprar vaga em escola particular. Sem a criançada ter o prejuízo pedagógico, beleza, eu acho que todo mundo concordaria com isso. Sim. Eu tenho certeza que todo mundo concordaria. Mas da forma que foi feito, foi atropelado, a molecada teve um prejuízo danado, e agora não adianta colocar a molecada para estudar a toque de caixa que vai recuperar o tempo perdido do ano passado da noite para o dia. Não vai. O prejuízo, e não é econômico, não é dinheiro que nós estamos falando. O prejuízo pedagógico de ensino da molecada é muito grande. E digo mais, Juliano, não tem dinheiro no mundo que pague o que estava sendo feito lá, o que essas escolas estavam fazendo lá. Eu converso muito com as diretoras, eu converso com as mães.
o que estava sendo oferecido para essas crianças era incrível. Elas estavam tendo suporte, estavam tendo apoio, uma boa alimentação, cuidado, algo que foi arrancado delas. Então, isso é inadmissível, sabe? É algo que realmente não volta mais. Eu falei com um pai que me contou o seguinte: ô Márcio, eu estou endividado porque meu filho estava estudando. E eles tiraram a vaga. Aí o pai falou: eu estou me virando, trabalhando dia e noite para poder continuar meu filho estudando ali de forma particular. Falou: eu não tenho condição de pagar uma escola particular para o meu filho. Só que eu preciso trabalhar, minha esposa também, eu preciso deixar meu filho em algum lugar. Eles tiraram meu filho da escola. Pois ele foi lá na escola, escolinha particular, falou: olha, faz um preço camarada para mim. Ele mantém o filho estudando. Ele falou: mesmo sem eu poder pagar, eu estou tendo que pagar. Era dinheiro de pagar as contas, de repente comprar uma casa própria. Estou tendo que manter meu filho porque foi tirada a vaga dele. Você falou do tribunal, a gente não precisa ir muito longe. Não é só o tribunal que achou um absurdo a quebra do contrato. A Secretaria de Educação achou absurdo. O prefeito rompeu o contrato em janeiro do ano passado. Em fevereiro, a Secretaria emitiu um documento dizendo: precisamos comprar vagas. Exato. Lembra disso? A gente falou, a secretária, acho que talvez é um dos motivos dela ter saído lá de Sarandi e veio para Maringá. O prefeito cancelou o contrato em janeiro. Em fevereiro, ela disse: nós não temos condições. O prefeito falou para todo mundo: nós vamos absorver as vagas. Em fevereiro, um mês depois, menos de um mês depois, um documento que nós revelamos na época aqui, da secretária de Educação, dizendo: precisamos comprar vagas, porque nós não conseguimos, as escolas estão lotadas. A própria secretaria viu o erro. E é isso que a promotoria, o tribunal, o judiciário analisa. Ele analisa: vocês sabiam que não tinha condição? Uhum. Se vocês sabiam, aí a história é outra. E nós mostramos o documento assinado, porque assim, ó, vamos lá. A secretária anterior de Educação, que hoje é a secretária de Maringá, ela é uma pessoa vivida na educação. Sim, tem muita experiência. Ela é gestora de educação há anos. Há anos. E aí ela sabe que vai no CPF dela, qualquer bronca. Então, a equipe... Eu falei com uma das pessoas que é da equipe dela, que inclusive hoje é da equipe, continua sendo da equipe da... pediu para sair do cargo que tinha, voltar para a sala de aula, e essa pessoa me disse assim: olha, Márcio, o documento nós ajudamos a elaborar porque nós sabíamos que nós poderíamos ser responsabilizados. Sim, é uma responsabilidade solidária ali, todo mundo tem responsabilidade. Todo mundo pode... Sobre um fato tão importante como esse. Por isso que a multa aí foi pro prefeito. Eu acho que ficou claro para eles. Multa, né? Ainda não foi analisado, mas o pedido da coordenadoria é no CPF. Eu acho que ficou claro para a coordenadoria que a decisão foi pessoal do prefeito de Paula e não da equipe da educação. E acabou criando esse caos todo aí. Quer dizer, é uma dor de cabeça a mais para o prefeito. Esse parecer é importante, doutora. Muito. Porque vai instruir a decisão do tribunal, né? Então, Juliano, é uma dor de cabeça a mais para o prefeito lá de Sarandi. E perceba que a questão da educação ainda está na pauta. Não foi resolvido o problema. Não foi resolvido. E se tem criança que está na posição 600, meu Deus, você tem muita gente fora da sala de aula ainda. E é algo que me dói a alma, o Márcio e Juliano, porque a educação ela é fundamental para o futuro do nosso país. Exatamente. Nós estamos falando, ela começa agora, mas é lá no futuro que ela vai refletir. Então me dói a alma saber o que essas crianças perderam todo o ano passado e o que elas podem perder ainda esse ano, se isso não se resolver logo. Se a justiça não tomar uma medida mais firme. É porque o prejuízo, a gente fala do prejuízo do ano passado, mas esse prejuízo ainda continua. Ele não foi resolvido. É totalmente esse problema da falta de vagas. Vamos perguntar e pode aqui, se agravar ainda mais. Vamos perguntar aqui se tem alguma mãe que está nos assistindo, se elas podem nos informar qual é o número da fila. Pois é. Interessante. Já apareceram 3 ali. Olha, se a senhora é mãe, o pai que está nos acompanhando, ou os avós, o neto aí está na fila de espera por vaga também em Sarandi, está na fila. Vocês têm o número... pode ficar tranquilo que nós não vamos expor o nome da criança, da pessoa, mas só para a gente ter uma ideia, se essa fila ela para nos 600 e tantos ou se ela vai um pouco mais além, porque já são mais de 600 crianças, essa fila poderia estar bem próximo de estar zerada
se tivesse continuado com o sistema de compra de vagas, o aumento da disponibilidade de vagas, porque final de 2024 era em torno de 800 crianças, mais ou menos. Isso. Era, né? Isso. 800. Então era para diminuir. Era para o ano passado pra zerar, o município ter diminuído. Praticamente zerado. E esse ano ter continuado da mesma forma, tudo andando cada vez melhor. Mas não foi isso que aconteceu. O número, pelo contrário, né? Aumentou, demos passos para trás na educação em Sarandi. Infelizmente. Manda pra gente a mensagem aí, se o seu filho ainda tem vaga, tá? Se ainda tá na fila, quer dizer. Tá sem vaga. Tá sem vaga, se ainda tá na fila por vaga, manda pra gente. Só pra gente ter uma noçãozinha aqui. Já apareceram 3 pra doutora aqui. Posição 600. Absurdo, Juliano. Absurdo. Infelizmente, o caso não foi resolvido. Esse parecer da Comissão do Tribunal de Contas é por uma multa ao prefeito de Paula por conta dessa atitude que ele tomou de forma atropelada ainda lá no ano passado, mas ainda teremos um julgamento a respeito desse caso. E tem uma outra situação, e seria uma outra análise, que é em relação àquele pedido de afastamento do prefeito. Isso está rolando ainda? Não foi julgado também? Foi julgado. Foi julgado. Ele não foi afastado. Certo. Decidiram pelo não afastamento, tá, porque observaram que era possível, aos poucos, ele ir arrumando toda essa situação. E resolvendo. Mas esses 2 processos ainda estão em andamento. Ainda estão em andamento, não foram concluídos ainda. Porque eles precisam ter uma palavra final de que realmente essas crianças foram atendidas ou não. Certo. Uma coisa é falar que elas estão sendo atendidas. Outra coisa é a prática mesmo. Uma coisa é garantir que elas estão todas matriculadas. Aonde? Isso. Cadê a comprovação? A comprovação de que elas estão sendo atendidas. Infelizmente, problema lá em Sarandi em relação à compra de vagas, ele ainda continua. Simone, obrigado pela visita, por nos repassar mais informações a respeito dessa, não vamos dizer decisão, né? Sim, desse parecer lá no Tribunal de Contas do Estado. E é um pepino, né? Um problema aí para o prefeito de Paula ainda resolver, ainda está coçando a cabeça porque a situação não foi resolvida. Obrigada, Juliano. Obrigada, Márcio. E vamos continuar observando e acompanhando o desfecho de toda essa história aí sobre a educação de Sarandi. E precisamos estar acompanhando. Aliás, Márcio Gomes, estou recebendo algumas mensagens aqui e falando sobre um outro problema em Sarandi, aí não tem a ver com a educação, mas tem a ver com a questão de alimentação na UPA de Sarandi. De novo. Uma mensagem que nos chegou é a seguinte, aproveitar na data de ontem, os pacientes e funcionários teriam recebido a marmita da janta azeda. Alguns pacientes, mesmo assim, ainda comeram. Outros foram reclamar para a enfermagem. Aí foram recolhidas as marmitas. E até 1h da manhã não tinha sido enviado nem uma bolachinha no lugar para suprir essa necessidade. Teve funcionário que durante a madrugada teve que pedir lanche porque estava sem alimentação. Que loucura. A prefeitura divulgou um vídeo na semana passada, mostrando as marmitas, que lá agora é Marmitex que eles dão. E tem um detalhe, tá? Até onde a gente sabe, a marmita eles estavam dando só para os pacientes. Funcionário tem que trazer marmita de casa. Foram proibidos de se alimentar lá na UPA. É com Marmitex agora que eles estão. E eles fizeram um vídeo dizendo, a Marmitex é de qualidade. Naquele dia, então, era. A marmita ela é complicada, Juliano. Tem que ter o controle, né? Vamos lá, azedou a marmita. Vamos lá. Pode ser que isso aconteça durante o transporte. Às vezes o armazenamento não foi bem feito. Só que a empresa que fornece, imediatamente, tem que ser acionada e resolver o problema. Exatamente. Não, tá azeda. Então tá bom, não vai, tá azeda? Então hoje você não vai ficar sem comer. Você imagina? É paciente, cara. Você tá louco. Que isso? E o funcionário também não pode.
Obrigado, Simone, mais uma vez pela visita. Eu que agradeço e até a próxima oportunidade aí pra gente trocar uma ideia, analisar pareceres e precisando, estou à disposição. Pois é, infelizmente muitas coisas surgem que a gente vai precisar esclarecer da forma jurídica por aqui também, né? Agora são 9h24. 91,5.